Olá! Mais uma aula de Sociologia em que nós vamos continuar a nossa viagem pelo mundo do trabalho. Hoje a gente vai voltar um pouquinho, que na última aula do mundo do trabalho, eu vou deixar um card aqui para vocês, já de início. Nós falamos sobre o trabalho na antiguidade, no início da Idade Média, período feudal. A gente vai voltar nesse assunto. Então vamos lá, vamos ver sobre o que a gente vai falar hoje. Muito bem! Hoje a gente vai falar um pouquinho das concepções do trabalho da antiguidade à Idade Média e como elas não tiveram muitas alterações significativas, tá? Então vamos começar aqui com o nosso slide. Para começar, apresentavam variações com poucas alterações, como eu disse, e era desvalorizado também na Idade Média, porém era necessário para salvar a alma. Então, se na Idade Antiga a gente tinha um trabalho relacionado à escravidão, a pessoa que não tinha intelecto, que não podia participar da polis, e aí ela fazia os serviços para a sobrevivência daqueles que eram seres pensantes ali. Na época da Idade Média, a gente vai ter o conceito de salvar a alma, da servidão. Eu sou servo para salvar a minha alma, essa é a minha missão na Terra. Era isso que trabalhava, que carregava o conceito de trabalho, tá? E como que ele era agrupado, definido, né? Ele não era o elemento central para orientar as relações da sociedade, porque as relações da sociedade eram definidas pela hereditariedade, religião, honra e lealdade. O que isso quer dizer? Hereditariedade, filho de rei, reizinho, filho de servo, servinho. Você nasceu naquela condição, vai ser muito difícil você mudar, você ter uma mobilidade social, tá? A religião também pautava, você podia ser do clero e aí você ter alguma honraria, se você era do alto clero. Do baixo clero, você era pé descalço, estava ali com a comunidade, tá? A honra e a lealdade poderiam ser fatores que te elevariam na mobilidade social, assim, de forma ascendente. Por quê? Você tá lá no campo de batalha com um nobre, salvou a vida dele, ele por lealdade pode te dar um pedaço de terra e um título de nobreza. Tá? Então essa lealdade, essa honraria também podia fazer alguma diferença nesse universo. Não era o trabalho. Eu sou especialista em fazer determinada coisa, eu sou técnico nessa área, eu sou muito inteligente nessa outra área. Parabéns para você, mas isso não fazia de você um nobre ou de você alguém importante. Sinto muito, tá bom? Vamos entender idade moderna e contemporânea quando as coisas começam a mudar. Agora sim, a gente tem algumas mudanças nas bases do trabalho nas sociedades moderna e contemporânea. Principal mudança, capitalismo mercantilista. O trabalho passa a ser considerado positivo e não mais compulsório, porque há uma necessidade de convencer as pessoas de que o trabalho é bom. Ele passa de atividade vil para atividade que dignifica o homem. Vejam só, agora a gente pode usar a frasezinha o ócio, cabeça vazia, cemitério do diabo, não, oficina do diabo, eu matei o diabo. Ou o ócio não é criativo, o ócio é pecado. O trabalho não é mais um castigo, não é mais o tripalium que originou. O trabalho agora é digno. Só o homem que trabalha é digno de merecer alguma coisa. Gente, o capitalismo, o mercantilismo, ele vive da troca de mercadorias. Ou por serviços, ou por outras mercadorias, ou por dinheiro, money, faz-me rir. Eu preciso que as pessoas trabalhem e tenham salários ou produzam algo que me interesse trocar. Senão não há troca. Por isso essa mudança de mentalidade. Eu preciso ter funcionários e cada vez mais. A gente vai entender um pouquinho aí, até um pouquinho antes da Revolução Industrial, que é o ápice de tudo isso que a gente está começando agora na Idade Moderna. Vamos para o slide. Ocorreram mudanças na estrutura do trabalho. A casa e o local de trabalho foram separados. Comerciantes industriais financiavam, organizavam e coordenavam a produção de mercadorias.
Eles vão definir o que vai ser produzido e em qual quantidade aquilo vai ser produzido. Vamos explicar primeiro. Se antes a gente tinha um artesão que criava ovelhinhas ali no quintal da casa dele, e ele tirava a lã dessas ovelhinhas, levava para casa, fazia a linha, fazia a lã, né? A linha de lã. Aí ele mesmo tricotava, ele mesmo fazia o casaquinho, ele mesmo dobrava o casaquinho, ele mesmo vendia o casaquinho. Dentro da casa dele, agora ele vai ter um local de trabalho. Ele vai sair de casa, vai para o seu local de trabalho, vai cumprir um determinado horário ou uma determinada meta, depois ele volta para sua casa, tá? Isso porque ele não está numa pandemia, senão ele trabalharia de dentro de casa. Faria casaquinhos na versão EAD. Só para constar. Muito bem. Também ele vai ter alguém com dinheiro que vai usar a sua força de trabalho e vai falar para ele, olha, eu sei que você gosta muito da lã azul, mas está nascendo mais meninas. Meninas vestem rosa. E agora? Então você vai parar de fazer casaquinhos azuis e vai fazer casaquinhos rosas. Eu sei que você gosta muito de fazer casaquinhos de manga comprida, mas está calor. Agora você vai fazer casaquinhos de manga curta ou camisetinhas de manga curta. Tá? Essa pessoa que tem o dinheiro para bancar é que vai definir. Tá? Aí já começa a aparecer as primeiras cooperativas, as fabriquetas, e vamos continuar no slide antes que eu comece a dar spoiler. Muito bem. Essa transformação ocorreu por meio de processos de organização. Não vieram todos de uma vez. Vamos falar primeiro da cooperação simples. Os produtos eram artesanais, havia uma hierarquia entre mestre e aprendiz, o desenvolvimento do molde ao acabamento era feito pelo artesão e o funcionário ficava a serviço de quem o financiava. Ele financiava matéria-primas, instrumentos, etc., e definia o local e as horas de trabalho. A gente vai chamar esse regime de cooperação simples um nomezinho que vocês que jogam joguinhos, principalmente joguinhos de oh meu Deus, de RPG na internet, porque eu sou do tempo do GURPS, né? Eu não sei jogar RPG na internet. Devem conhecer um pouquinho melhor, que se chamam guildas. As guildas nada mais são do que essas cooperativas. Então, como é que funcionava isso? Eu faço a melhor camiseta do mundo. Perfeita, com caimento perfeito, malha boa. Você faz uma camisetinha fuá. Você aí, camisetinha fuá. Aí sabe fazer uma camiseta, tá? Eu chamo vocês para minha guilda e nós vamos juntos fazer a melhor camiseta. Você vai vender mais. Você não tem como concorrer comigo. Eu sou the best of camiseta. Eu vou ensinar você, eu vou fazer o molde, vou te instruir, eu sou o seu mestre, você é meu artesão. E você vai começar a fazer as camisetas. Aí eu vou delimitar, vou te fornecer material, vou te fornecer agulha, linha, tudo que você, os instrumentos que você precisa para trabalhar. Mas eu vou te dar tal horário, você tem que estar aqui na minha cooperativa até tal horário. Você tem que fazer tantas camisetas. Então começa, não é mais um regime independente que o artesão vai fazer tudo na casa dele, do jeito que ele quiser. Ele agora segue algumas normas, tá? Mas ainda é o artesão que faz tudo. Que corta, costura, coloca o emblema, enfim. É ele que vai fazer tudo, todo o processo. Ele não aliena o seu trabalho. É um termo que vocês vão conhecer quando estudar a teoria marxista do trabalho. Já estou dando um salto mortal. Vamos voltar para o slide. Depois da cooperação simples, a gente vai ter as manufaturas ou cooperação avançada. Então, grava aí, cooperação simples, guilda do joguinho. Cooperação avançada, manufaturas. Mano, mão, faturas, fazer. Aquilo que era feito com as mãos, ok? O que tem de diferente da cooperação simples? O artesão não faz o produto inteiro. Ele faz uma parte, outro faz outra parte. Então, a gente tem aí o primeiro exemplo de uma linha de montagem. O produto é o resultado da atividade de muitos trabalhadores. E o trabalho torna-se mercadoria. A partir do momento que eu tenho aquela cooperação simples, eu vou examinando. Tem umas pessoas ali que costuram muito bem, mas o corte é terrível. Outras que cortam muito bem, mas quando eu vou embalar, amassam a camiseta inteira.
Eu passo a ter um processo quase que industrial. É o primeiro ponto. E aí eu separo. Porque enquanto eu fazia 10 camisetas com uma pessoa que costurava mal ou que cortava errado e eu jogava pano fora, agora eu vou fazer 100. Porque aquela que corta legal e é rápida, ela vai cortar para mim. Só vai cortar. Depois a outra só vai costurar. Depois a outra só vai dobrar e embalar. E aí eu ganho tempo. Eu tenho uma linha de montagem. Só que o cara que está cortando, ele não faz a menor ideia do que vai ser no final a camiseta. Ou se vai ser uma camiseta. Ele corta o molde de uma camiseta. Ele não sabe a cor, o tamanho, como vai ser costurado, se vai ter algum símbolo ali ou não. A mesma coisa, o cara que embala, ele não tem noção do processo que foi feito. E ele não tem noção nem de para quem vai ser vendido, porque há uma outra pessoa que leva a venda, que faz os contatos. O trabalho vai ser dividido. E agora você vai ser contratado por aquilo que você é especializado. Você não vende mais o seu potencial de artesanato. O que eu sei fazer na vida? Eu sei dar aula. O que eu sei fazer na vida? Eu sei cantar. O que eu sei fazer na vida? Eu sou artesão. Eu faço camisetas. Não. Você agora costura, corta, embala. Você se especializa e vende o seu trabalho como uma mercadoria. Você pode ser o melhor artesão. Mas se você não sabe embalar e o que eu estou precisando é embalador, desculpa, mas eu não vou te contratar. Próximo. Então, surgem as máquinas e nós vamos ter a maquinofatura. A fábrica passa a ser o espaço do trabalho. O conhecimento usado pelo trabalhador para a produção é completamente dispensado. A destreza manual é substituída pela máquina. Então, a gente aí tem o primeiro patamar da Revolução Industrial. Eu não preciso mais que você saiba cortar, que você saiba costurar, que você seja muito bom em embalar. Eu preciso que você saiba apertar botões e seja rápido. Não tenho mais necessidade de um especialista, de um artesão. Eu posso contratar qualquer um. Ah, eu sou professora, mas eu estou desempregada. Sabe apertar botão? Sabe tirar e pôr uma camiseta de uma esteira? Está contratada. E aí, eu não precisando mais de uma força especializada, eu posso contratar qualquer pessoa. Inclusive quem aceitar o salário menor. Eu tiro a especialização do trabalho, eu completamente passo para a máquina essa função e você não precisa mais apresentar nenhuma destreza. O seu espaço de trabalho é a fábrica, ou seja, completamente distante de uma casa ou daquele território, você precisa se deslocar para trabalhar. Mas para a gente chegar nesse patamar, precisou haver uma mudança de ideias na sociedade. A sociedade não acreditava que o trabalho era indispensável. Lembra? A gente está desde a antiguidade falando que não é assim. Eu preciso transformar isso. E há mecanismos que entram na cabeça das pessoas para transformar. Vamos saber algum deles. A primeira transformação vai vir pela igreja. A igreja vai passar a pregar que o trabalho é um bem divino e que a preguiça é um pecado. Então, só daí já faz uma mudança. O Estado vai passar a prender as pessoas por vadiagem. Se você não trabalha, você vai preso. Ou seja, é o uso da força do Estado através da polícia, militares, etc., e das leis para coagir a pessoa a trabalhar. Eu não sei se você sabe, mas na época da ditadura militar no Brasil, você não bastava sair com um RG, você tinha que sair com a carteira de trabalho. Se você não estivesse de noite na rua, por exemplo, andando, e não tivesse um trabalho na sua carteira, você era preso por vadiagem. Você não era um ser trabalhador, tá? Tá muito distante da gente. Isso não. O empresariado impunha disciplinas rígidas, né? Horários, castigos, então vai ensinando aquelas pessoas que elas têm que estar no ritmo, têm que obedecer, isso vai ser por muito tempo, tá? Não havia um horário estabelecido de trabalho. As crianças podiam trabalhar, não havia uma idade estabelecida. Mulheres, crianças inclusive na Revolução Industrial, vão ser usadas para limpar as fuligens que ficam no maquinário, muitas vezes vão perder membros, porque estão ali limpando a fuligem, a máquina volta a funcionar e... Tô tentando ser agradável, né? Mas é um tema absurdo a gente pensar que não faz muitos anos que isso aconteceu. Pensando principalmente que a Revolução Industrial já é do nosso período contemporâneo
E pensando também que a revolução, que esse mecanismo de trabalho com crianças, a gente tem até hoje escravidão infantil, infelizmente. Mas vamos voltar para o nosso tema, tentar não ser tão pesado assim. E a educação, o conceito de trabalho como um bem fundamental da sociedade. Como é que eu passo essa ideia para as crianças que o trabalho é bom? Por exemplo, quando eu falo que existiam 3 porquinhos e que 2 porquinhos muito preguiçosos fizeram a casa deles de qualquer jeito e o lobo foi lá e soprou, soprou, soprou e derrubou a casa. Mas aquele porquinho trabalhador que fez a casa de tijolo, que ficou ali sob o sol fazendo a casa dele com o telhado, ele resistiu ao porquinho, ao lobo e ainda brigou os outros 2. Trabalho é importante. Quando eu falo que a formiga ficou lá catando o verão inteiro folhinhas e alimentos e tudo que tinha de importante e não cantou com a cigarra, e a cigarra ficava lá só no violão, uhul! Eu estou dizendo que a cigarra é uma pecadora. Fez vadiagem. Vadia a cigarra. Vocês acham que vadia é só para menina que não presta? Vadiar é não trabalhar. Oh, descobri. E a formiga trabalhadora, ela vai conseguir passar um bom inverno, que ela merece. Porque ela trabalhava enquanto vocês dormiam. Ela estudava enquanto vocês iam para o rolê. Ela merece. Então, esse conceito, ele era colocado desde muito tenra idade na cabeça das pessoas. Vamos ver agora um quadro que mostra a evolução das horas de trabalho semanais por período, tá? Então, a gente tem aí de 1650 a 1750, na Inglaterra as pessoas trabalhavam de 45 a 55 horas por semana, e na França de 50 a 60 horas. Só para vocês terem um parâmetro, pelas leis trabalhistas, nós trabalhamos hoje 40 horas semanais, tá? 8 horas por dia. Às vezes trabalhamos sábado, 44 horas semanais, porque tem as horas de sábado também. Peguei uma calculadora, peguei mesmo, eu não sou das exatas. A gente trabalha 40 a 44 horas semanais. Então, pense, a pessoa trabalhava naquela época de 45, como mostra o slide, a 54 horas ou 60 na França, tá? Já entre 1750 e 1850, onde vai ter as primeiras revoluções, né, da maquinofatura e tudo mais, a gente vai ter de 72 a 80 horas semanais, minha gente, tá? Tanto na Inglaterra quanto na França. A partir de 1850, e aí nesse período até 37, já na década de 1900, já no ano, né, no século de 1901 em diante, de 58 a 60 horas na Inglaterra e de 60 a 68 horas na França. Esse período começam a ter, então ele é uma média, porque a gente vai começar a ter as revoluções sindicais, pedindo direitos trabalhistas, direito a 8 horas por dia de trabalho, tá? Então, por isso que tem essa mudança no caminho. Espera aí que tem mais assunto aqui nos slides. Não foi fácil submeter o trabalhador a longas jornadas e aos rígidos horários. A maioria não estava acostumada. Eles estavam acostumados a trabalhar ao ar livre, o patrão era a natureza, ou seja, seguiam o ritmo da natureza, e o mesmo indivíduo desempenhava diversas tarefas e não se especializava em uma só. O trabalho era um bem divino e a preguiça era um pecado. Esse pedaço aí é da igreja ainda, mas é bom, eu estou aqui doutrinando religiosamente. Mas o que eu ia explicar? Eu vou deixar um card aqui também da nossa aula sobre as sociedades tribais. Aquele povo, gente, estava acostumado a ter a natureza como seu guia, como seu relógio, né? Acordar com o nascer do sol, dormir quando escurecia, plantar e esperar aquilo germinar para colher. Não estava acostumada com esse ritmo acelerado, então é difícil convencer aquelas pessoas de que elas precisavam trabalhar naquele ritmo. Muitas delas perderam suas terras e foram trabalhar nas fábricas, forçadas para não morrer de fome, na zona urbana, saíram da zona rural, muita mudança para a cabeça de uma pessoa. Vocês vão entender isso melhor quando a gente fala de Karl Marx, da Revolução Industrial, para chegar em Karl Marx
E aí também Durkheim, que vai concordar com algumas coisas e o pensamento dele se confrontam nas próximas aulas de Sociologia do Trabalho. Curtiu até aqui? Fala para mim que você curtiu, tira suas dúvidas nos comentários, compartilha com os coleguinhas, aquele coleguinha que reclama dos trabalhos da escola, fala para ele que tem trabalho muito pior. Em outras épocas era muito pior, tá? Se inscreve no canal para receber mais aulas, porque a gente pode estar distante um do outro, mas não estamos separados. Vamos continuar juntos nessa trajetória rumo ao conhecimento. Beijo, até a próxima.